Um termo que aparece com vários significados diferentes nos estudos sobre a linguagem é o termo gramática. E o estudante de letras precisa ter isso em mente e saber que, em cada vez que essa palavra é usada, ele precisa identificar qual é o sentido que está aparecendo naquele contexto. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, sobre os vários conceitos de gramática que existem dentro dos estudos sobre a linguagem. Antes de qualquer coisa, uma informação sobre etimologia, embora não seja esse o objetivo do vídeo, não seja esse o foco do vídeo, mas a origem da palavra gramática em português vem do latim, que pegou essa palavra emprestada do grego. A palavra em grego era grammatike, que significava a arte das letras. Era derivado da palavra grama, que significava letras, então grammatike era a arte voltada para as letras, para o estudo das letras. E o adjetivo gramático utilizado para pessoas indicava que a pessoa era conhecedora das letras, em um sentido semelhante ao que hoje a gente talvez chamasse de alfabetizado. Mas vocês precisam ter em mente que ser alfabetizado naquela época tinha um sentido social muito diferente de ser alfabetizado hoje em dia. Partindo para os sentidos que são relevantes hoje, dentro dos estudos com relação à linguagem, a palavra gramática pode se referir ao modo como o estudo é conduzido, e aí há vários sentidos diferentes em relação a isso, ou pode se referir a tipos de características que as línguas têm, ou ainda pode se referir a hipóteses levantadas com relação à estrutura das línguas. Nós vamos falar sobre cada um desses tipos de significados nesse vídeo. Com relação aos tipos de estudo, o termo gramática pode ser usado para se referir à gramática normativa ou à gramática descritiva. Gramática normativa, ou também chamada gramática prescritiva, corresponde a uma maneira de estudar a língua, estudar qualquer língua, em que o objetivo é ensinar como a língua deve ser utilizada, como ela deveria ser usada pelos falantes, seja na fala, seja na escrita. Esse conceito se refere, obviamente, àquilo que a gente conhece como gramática tradicional hoje em dia, aquilo que os linguistas chamam hoje em dia de gramática tradicional. Obviamente, ao longo de 2000 anos de história da gramática, os gramáticos tradicionais não se referiam a si mesmos como gramáticos tradicionais, mas apenas como gramáticos. A característica importante dessa abordagem é que o objetivo desse estudo é fazer com que o estudante aprenda as formas da língua que são consideradas socialmente melhores, aquelas que são consideradas como as corretas, e evite aquelas que são consideradas incorretas. Obviamente, nesse sentido, muitas vezes as pessoas também se referem à gramática como o livro no qual há uma exposição desse tipo de gramática. Ou seja, um livro que tem como objetivo expor as regras do bem falar e do bem escrever de acordo com a gramática tradicional. Então, é tanto a maneira de abordar esse estudo, quanto o tipo de livro em que esse estudo é codificado. Mas esse é um uso derivado da palavra. O segundo sentido relevante aqui é o sentido de gramática descritiva, que também é uma maneira de estudar a língua, é um tipo de abordagem adotada pelo estudioso ao tratar da língua, só que, ao invés de dizer quais são as formas corretas que os falantes devem aprender a utilizar na fala e na escrita, a gramática descritiva está preocupada em compreender como é que a língua é de fato, em entender quais são as propriedades e características que a língua realmente tem. Como é que os falantes daquela língua, daquela comunidade, efetivamente usam aquela língua. Essa diferença entre gramática normativa e descritiva corresponde exatamente à diferença entre gramática tradicional e linguística.
A gramática tradicional como a arte do bem falar e do bem escrever, e a gramática descritiva como o estudo científico da linguagem humana, conhecido como a linguística. Uma coisa que é importante observar nessa distinção é que, nos dois tipos de abordagem, o conceito de norma ou de regra exerce uma função muito importante. Só que, nesses dois casos, o termo norma também é um termo ambíguo. O termo regra também é um termo ambíguo, porque o substantivo norma pode derivar o adjetivo normativo ou o adjetivo normal. Então, a gramática tradicional, prescritiva, normativa, ela está tentando codificar as regras que os falantes devem seguir. É uma perspectiva normativa. A linguística, como uma gramática descritiva, está tentando codificar as regras que os falantes efetivamente seguem. As normas de comportamento linguístico que os falantes efetivamente seguem a utilizar a língua. Então, o termo norma ou termo regra não é exclusivo nem da gramática normativa, nem da gramática descritiva. Esse termo está presente nas duas abordagens, só que em cada abordagem ele se desdobra com sentido distinto. Assim como as pessoas utilizam o termo gramática para se referir ao livro que contém uma abordagem gramatical normativa, as pessoas também utilizam o termo gramática descritiva para se referir ao livro no qual existe uma descrição de uma língua qualquer. Então, há vários livros que são chamados de gramática normativa do português e gramática descritiva do português. Nesses casos, nós temos apenas um uso derivado desses dois sentidos de gramática como abordagens diferentes sobre a língua, modos diferentes de tratar de estudar a língua. Antes de a gente passar para um outro conceito de gramática, eu quero deixar uma coisa clara e que muitas vezes é esquecida pelos alunos e pelos professores da área de letras e de linguística. Na ânsia por tentar apresentar a linguística como intrinsecamente superior à gramática tradicional, é muito normal, é muito comum as pessoas simplesmente repetirem ou acreditarem que a gramática tradicional faz apenas prescrição, em que ela não está preocupada em descrever elementos da língua. Isso não é verdade. A gramática tradicional, a gramática normativa, prescritiva, ela também faz descrição daquilo que ela encontra na língua. O ponto é que o objetivo final dela não é a descrição em si. O objetivo final dela é a prescrição. A descrição que ela faz de certos elementos é um instrumento. Então, em qualquer gramática normativa, você vai encontrar elementos que são descritivos. Por exemplo, tentativas de definir o que é um verbo, de identificar e definir o que é um verbo, são uma postura descritiva. Só que essa postura descritiva está inserida em um contexto que serve a um propósito normativo. Mais do que isso, as próprias regras normativas que a gramática tradicional adota, regras que ela diz que devem ser seguidas pelos falantes, não são tiradas de lugar nenhum, não são inventadas pelo gramático. Essas regras partem da descrição de um dialeto específico. A gramática tradicional faz uma descrição da linguagem literária, da alta literatura de um país, daqueles textos que são reconhecidamente os melhores da tradição literária daquele país, e depois ela pega essa descrição da linguagem utilizada na literatura e coloca como modelo a ser seguido pelo restante da sociedade. Então é uma descrição feita para servir de modelo prescritivo. Ao passo que a linguística, com a postura descritiva, a gramática descritiva, não está interessada em pegar a descrição que faz de um dialeto específico e colocar como regra para ser seguida por todos os falantes. Então, falamos até aqui de dois tipos de abordagens, dois tipos de modos de estudar a língua.
Um modo descritivo, gramática descritiva, um modo prescritivo, gramática prescritiva ou normativa.